Mais uma vitória do Palmeiras, que finalmente volta a uma boa fase. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada que está apenas começando. Hoje nós não temos tantos jogos assim, mas como o Palmeiras jogou, estamos aqui cumprindo o nosso dever. Vamos falar sobre mais essa vitória do Palmeiras jogando em casa. Vamos dar aqui as nossas impressões e vamos dar uma olhada na tabela também para a gente projetar algumas coisas. Para você que está chegando agora, eu sempre lembro que você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. E com isso a gente já vai para a nossa mesa tática, onde eu vou mostrar para vocês que o Palmeiras mais uma vez entrou com aquele esquema de 3 zagueiros. O Abel Ferreira parece que tem gostado disso, então fica aquela coisa, né? O Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. O Luan é um jogador que muitas vezes na saída de bola, e às vezes até ele sai um pouco mais para dar um bote aqui no meio de campo, então ele não é efetivamente um volante no seu posicionamento, mas em alguns momentos ele se apresenta um pouco mais adiantado. Aí na direita a gente teve o Mike, na esquerda o Piquerez, no lugar do Zé Rafael a gente teve o Fabinho, na direita o Richard Rios, Rafael Veiga, no ataque Breno Lopes e Endrick. O Endrick um pouco mais pela direita, o Breno Lopes pela esquerda. E o que eu gostei de ver aqui foi que nessa entrada do Fabinho, primeiro a gente tem um descanso para o Zé Rafael, que realmente demonstra uma certa exaustão já da temporada, como se ele não estivesse na sua melhor forma física. Então esse descanso aqui é importante. A entrada do Fabinho em si eu achei bem razoável. Ele atuou bem, inclusive ele tem entrado bem na maioria dos jogos, teve uma exceção ou outra. Então é uma alternativa interessante aqui. Os alas mais uma vez jogaram bem, tanto o Mike quanto o Piquerez. Os 3 zagueiros também atuaram de uma forma legal. O Murilo em muitos momentos se apresentou um pouco mais à frente, ele conseguiu fazer algumas boas enfiadas de bola, também dar bons passos. O Gustavo Gomes em alguns momentos chegou a aparecer aqui na ponta direita como se fosse um lateral. Ele se soltou um pouco mais, né, tendo esses zagueiros. Rafael Veiga hoje teve uma atuação legal, marcou o gol da vitória inclusive. Mais uma vez o Endrick pela direita, com muita explosão, muita velocidade, atuou bem. E o Breno Lopes fez uma partida regular, razoável. Não foi uma partida ruim assim, mas também não se destacou. E por fim, acho que eu esqueci de falar, o Richard Rios hoje também fez uma boa partida e ajudou bastante o Palmeiras a rodar a bola. E também em alguns momentos a fazer algumas transições um pouco mais rápidas, a clarear o jogo aqui para o Palmeiras. Então o Palmeiras teve uma atuação relativamente boa, relativamente segura. Eu digo isso em função do adversário Bahia, que não veio com a sua força máxima e também não é, sabidamente, o melhor ou dos melhores times do campeonato, mas é uma equipe competitiva que veio jogar e veio dar seu melhor. O Palmeiras novamente entrou com um ânimo um pouco mais aguerrido, mas isso não durou tanto tempo assim. No primeiro tempo o time entrou mais ou menos como jogou contra o São Paulo no meio de semana. Então teve domínio de jogo, foi para cima, não encontrou tanto espaço assim como encontrou contra o São Paulo, mas é verdade que o São Paulo também foi uma presa bem vulnerável naquele dia, né? Mas em resumo, o Palmeiras foi quem teve as melhores chances, chegou mais ao gol, finalizou e conseguiu um gol com o Rafael Veiga no lance ali de oportunismo. A bola acabou sobrando para ele, ele rapidamente resolveu o lance, dando um toque ali, um toque inteligente no canto do goleiro, abriu o placar e foi o gol que acabou determinando a vitória. No segundo tempo, a dinâmica muda um pouco, o Bahia começou a dar um pouco mais de espaço, mas ao mesmo tempo o Palmeiras começou a ser menos preciso, menos eficiente nas suas ações de passes, transições e finalizações. Então o Palmeiras teve chances, várias chances e acabou desperdiçando. Em algumas delas, é verdade, com boas defesas também do goleiro do Bahia, que teve uma boa atuação, talvez tenha sido o melhor jogador da equipe, evitou ali pelo menos uns 2 gols, é verdade, mas mesmo assim o Palmeiras perdeu algumas boas chances que me lembram um pouco o Palmeiras que eu não gosto de lembrar, que é aquele Palmeiras que fica perdendo várias oportunidades, precisa de muitas oportunidades para marcar seus gols, e dessa vez isso se repetiu, infelizmente. Quanto à arbitragem do jogo, eu achei ruim mais uma vez, um pouco de falta de critério, algumas faltas estranhas, algumas punições a mais em lances que não precisam e algumas punições a menos em lances que precisam. Mas enfim, padrão Brasil, né? E por fim eu queria comentar só algumas substituições que aconteceram ao longo do tempo. Porque dado momento entraram Luiz Guilherme e Arthur. E como a gente sabe, o Arthur vinha jogando aqui pela direita, enquanto ele era titular. Só que o Luiz Guilherme também joga pela direita. Na alteração, o Abel Ferreira colocou o Luiz Guilherme aqui aberto pela direita e o Arthur para fazer essa posição mais centralizada, como se fosse um meia. E talvez isso demonstre um pouco dos planos, quais são os planos do Abel Ferreira para o Arthur, né? Uma vez que ele não veio numa boa fase, tinha perdido o rendimento, o Abel tentou jogá-lo nas duas pontas, ele não estava rendendo tão bem. E essa função mais centralizada, ele já fez um pouco disso no Red Bull Bragantino, embora menos, e não seja a especialidade dele. Mas eu acho que se for para cumprir, não o papel de um meio articulador, porque isso ele não saberia fazer, creio eu. Ele é um jogador mais finalizador e é um jogador que não tem tanta visão de jogo, tanto passe acurado assim para fazer isso tão bem. Mas se for para fazer a função do Veiga no que diz respeito a entrar na área, aparecer como um jogador que aparece de frente para finalizar, se infiltra muitas vezes ali para uma espetada, um lance mais agudo, acho que isso ele saberia fazer. E talvez haja um potencial aqui de que ele possa se encontrar fazendo essa função. E seria muito bom porque nós recuperaríamos aí um jogador, né? Mas claro, só alguns minutos atuando não é o suficiente, foi uma tentativa, talvez isso se repita em mais alguns jogos. Vamos ficar de olho nessa mudança porque pode ser algo um pouco mais interessante. E só para concluir, eu gostaria de dizer também que a partida, de um modo geral, foi relativamente segura para o Palmeiras. A gente teve um erro ou outro ali na defesa, mas o Bahia não conseguiu se impor, o Palmeiras neutralizou bem as ações do Bahia, então
Foi 1 a 0, que é perigoso pelo simples fato de ser 1 a 0, então um lance mais fortuito do outro time pode acabar resultando um gol que te faça perder os 3 pontos. Porém, num cômputo geral, o Palmeiras não deixou o Bahia criar tanta chance ou chances suficientes para se sentir realmente ameaçado de que fosse acontecer um empate e tal, né? Então uma partida aí legal para o Palmeiras, mais 3 pontos. E acredito que tenha tido assim, alguns bons destaques aqui. E agora só vou me preocupar, na verdade, com o Fabinho que saiu lesionado. Vamos ver se é uma lesão mais grave ou se é uma coisa mais simples. Espero que seja mais simples, porque o Palmeiras está carente na posição. Como a gente já falou aqui, tem vídeos falando só disso, né? Em que a gente fala da lesão do Gabriel Menino. Bom, pessoal, e ainda nessa rodada a gente teve também o jogo entre América Mineiro e Grêmio. E essa partida eu queria, obviamente que eu trarei como destaque, porque foi a única partida que aconteceu no mesmo instante. Agora está acontecendo, enquanto eu gravo o vídeo, Atlético Mineiro e Fluminense. Mas eu não vou poder esperar, porque eu tenho que gravar também um vídeo sobre o Fortaleza, que foi aí vice-campeão da Copa Sul-Americana. A gente vai falar sobre isso também num vídeo separado, né? Eu não vou misturar os dois campeonatos num vídeo só. Fiquem atentos que deve estar saindo em alguns minutos depois desse vídeo, o vídeo também sobre o Fortaleza. Sobre o Campeonato Brasileiro, válido pela mesma rodada, a gente teve então na Independência o América Mineiro enfrentando o Grêmio. O jogo terminou 4 a 3, jogo com virou. E eu vou dar destaque porque talvez eu desse de qualquer jeito mesmo, né? Porque foi o único jogo. Porque foi um jogo em que o Soares brilhou mais uma vez, né? Demonstrou a sua categoria, a sua classe mundial. É um jogo importante em termos de resultado para o Grêmio, até para tranquilizar um pouco o ambiente. O Renato Gaúcho vem sendo um pouco questionado, ali o Portaluppi não está nos seus melhores dias, mas também porque isso caracteriza mais uma vez nesse campeonato o América Mineiro como talvez um dos melhores, piores times do Campeonato Brasileiro que eu já vi, pelo menos em tempos recentes. O que eu quero dizer com isso? O América Mineiro está lá na lanterna, dificilmente consegue bons resultados, não tem perspectiva nenhuma de sair dessa situação, mas a equipe ao longo do campeonato fez várias partidas interessantes, várias partidas que demonstrou um futebol muito melhor do que o dos seus concorrentes ali da zona de baixo da tabela. E claro que cada jogo tem a sua história, a não ser aqui resumir jogo a jogo o que deu errado em cada um deles, mas o América Mineiro tem muitas atuações de destaque aí, dessa vez mais uma vez, uma atuação que a gente pode chamar de interessante, mas não foi suficiente. Enfrentou um Grêmio que também tem as suas falhas defensivas, mas ofensivamente em alguns jogos quando encaixa também consegue criar bastante. Então terminou aí esse placar elástico, 4 a 3, um jogo bem movimentado e com o brilho do Luís Soares, que mais uma vez decidiu em favor do Grêmio. Então lembrando, enquanto eu gravo aqui, a gente tem o Atlético Mineiro jogando contra o Fluminense. Ainda por essa rodada, mas já no dia do domingo, o Goiás enfrenta o Vasco, uma disputa lá na parte de baixo da tabela. O Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo. O Corinthians enfrenta o Santos, um duelo aqui de desesperados também. Pode ser muito decisivo para o futuro do campeonato. O Internacional pega o Curitiba. O Botafogo enfrenta o Cuiabá, o Fortaleza o Cruzeiro e o Flamengo vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Em termos de classificação, como ainda vão ocorrer muitos jogos, eu não vou passar time a time porque muita coisa aqui vai mudar. Mas o que importa é, o Palmeiras chega a 53 pontos e com isso sobe a segunda posição. Essa segunda posição não está garantida em função do jogo do Bragantino que vai acontecer contra o Flamengo, né? E já na parte de baixo aqui, como eu falei, temos aqui o Goiás que enfrenta o Vasco, um duelo direto aqui para sair da zona de rebaixamento, e o Corinthians contra o Santos, um jogo em que se o Santos vence pode empatar em número de pontos, enfim, ou se o Santos perde, como o Vasco e o Goiás jogam, caso o Goiás vença, por exemplo, já colocaria o Santos de novo na zona de rebaixamento, enfim, muita coisa pode acontecer, mas aí amanhã a gente vê conforme os resultados forem acontecendo, tá certo? Então hoje o vídeo provavelmente vai ser mais rápido, a gente tem menos coisas para comentar, lembrando que temos um vídeo também sobre a final da Sul-Americana, a gente vai falar sobre o Fortaleza em separado. Então para você que está chegando pela primeira vez, você já sabe, é só você se inscrever para receber mais vídeos, avalie o vídeo que você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!